Uma coisa que eu queria falar para a gente poder começar essa conversa é um conceito um pouquinho mais abstrato, tá? Mas que ele me ajuda até hoje a tomar decisões e a criar ações de marketing digital realmente relevantes, tá? Esse conceito ele nasceu quando eu comecei a trabalhar com marketing digital. Primeira vez foi em 2008. Eu trabalhava numa ONG, né? Essa ONG chamada AESEC, e a gente tinha um escritório local, como se fosse uma franquia, digamos assim. Tinha vários escritórios, né, ao longo do Brasil, e a gente tinha um escritório local na minha cidade, que é Juiz de Fora. A AESEC, ela tinha um problema que era assim, ela não tinha dinheiro, né? E ela precisava divulgar o negócio dela. Então, é uma coisa muito comum para muitos negócios até hoje. A gente viu uma oportunidade que era o seguinte, bom, rede social, tá todo mundo começando a usar isso mais forte. Na época a gente tinha no Brasil muito forte o Orkut e o Twitter, tá? O Twitter um pouco menos, o Orkut bem maior, né? Não tinha Facebook, Instagram, essas coisas não existia pra gente aqui, tá? O Instagram realmente nem existia. O Facebook já existia, mas não no Brasil. E a gente percebeu, poxa, vamos usar essa rede social para fazer negócio? Já tem empresa lá no exterior fazendo isso, tem algumas empresas no Brasil começando a utilizar. E a gente pensou, bom, é possível, tá? Então a gente criou um perfil no Twitter e a gente criou um blog corporativo, a gente criou um blog dentro do nosso site. Por que a gente fez isso? O Twitter, por quê? Na época tinha o Orkut, né? E o Orkut não era uma rede tão boa para a gente fazer conteúdo, era uma rede muito pessoal, era difícil, não sei se você lembra de Orkut, né? O Orkut tinha scrapbook, depoimento, comunidade, eram coisas que não funcionavam para a empresa, não tinha perfil empresarial, né? Até o motivo do Orkut ter falhado foi não ter conseguido monetizar em cima das empresas. As empresas não conseguiam investir lá. Tinha 30 milhões de pessoas no Brasil que usavam Orkut e você não conseguia investir nisso, né? Você não conseguia capitalizar isso para uma empresa. Então o Twitter ele surgiu porque o Twitter era uma rede que ela tinha já um perfil mais legal para a empresa. A empresa podia entrar lá, criar um perfil, começar a criar conteúdo e as pessoas iam recebendo aquilo se elas quisessem, né? O blog ele ajudava justamente o Twitter, porque o Twitter por si só ele não funcionava, né? Ele precisava de algo mais. O Twitter em 2008, 2009 ele só tinha basicamente esse ponto de colocar o link e um textinho. Ele não tinha nem imagem, não tinha nada, tá? Nesse sentido. Então a gente, bom, vamos começar com essas redes que a gente consegue. O blog era aquela ideia de vamos criar um conteúdo que não é só aquele conteúdo estático do site, vamos contar a história, vamos falar o que está acontecendo, né? Vamos mostrar quem que a gente é. Enfim, foi essa a ideia de criar um blog. Tá? Isso deu muito certo. Tá? A AESEC, a gente teve resultados muito legais naquele ano. Eu fui responsável pelo marketing no final de 2008, aí eu entrei e comecei 2009 inteira. E no final de 2009 a gente ganhou um monte de prêmio, a gente foi bem sucedido na nossa estratégia, né? E a gente começou, só para vocês terem uma ideia, quando a gente começou a trabalhar rede social, nenhuma AESEC no país tinha rede social. Era muito estranho isso, né? Mas pra gente na época era comum. A gente não tava, o mercado era muito diferente, apesar de não fazer tanto tempo assim, tá? O Twitter, que era a rede social que a gente começou, eu lembro que em mais ou menos acho que uns 6, 7 meses a gente saiu de 0 para 1.000 seguidores. Era orgânico, na nossa cidade, um público específico, deu muito resultado, né? Eu lembro de um dia a gente ter divulgado um processo seletivo, a gente tinha dificuldade de recrutar pessoas. A gente divulgou de brincadeira, assim, só fazer um teste, um determinado processo seletivo que a gente tinha, mas vamos jogar no Twitter, ver o que acontece. A gente jogou no Twitter e em 3 dias que a gente divulgou, tinha 100 e poucos inscritos, né? E gerou retorno pra gente. A gente falou, cara, rede social realmente é fantástica. A gente passou o ano inteiro de 2009 sem gastar R$1 em mídia e a rede social foi a base do nosso resultado. Eu, com base nisso, né, explicar por que eu estou contando essa história, eu criei, fui começar a estudar o que está acontecendo, eu queria entender. Aí eu fiz um trabalho de faculdade, uma monografia, né, aquele trabalho de conclusão de curso, com foco nisso. Quando eu comecei a trabalhar com a minha monografia, eu comecei a estudar os casos da própria AESEC, né? Comecei a estudar também empresas do exterior. E aí encontrei um caso muito interessante que ele, para mim, resume o que é rede social. É um caso muito interessante você pensar sobre. É o caso da JetBlue. A JetBlue,
lá pelos idos de 2008, 2007, começou a trabalhar a rede social, começou a trabalhar o Twitter, né? E a JetBlue, ela reparou numa questão, tem até um depoimento, eu coloquei na monografia do diretor de marketing deles. Quando eles colocavam no Twitter assim, olha gente, nova rota, Nova York até Chicago, tal, no dia tal. As pessoas, ok, curtiam, etc., a repercussão era padrão. Mas, quando eles faziam assim, olha gente, a gente está pensando em colocar uma nova rota de Nova York até uma região X, mas a gente também está pensando nessa outra rota aqui. O que vocês acham que é melhor? Qual rota vocês precisam mais? O que está faltando? Fala aí. Quando eles fizeram isso, o engajamento foi lá no alto. Né? E aí eles realmente tiveram novos trechos que eles começaram a cobrir, porque eles pegaram esse feedback no Twitter. Era uma espécie de pesquisa de mercado super rápida, interativa e que ao mesmo tempo não tinha limites, ela crescia a cada minuto. Né? Eles perceberam que quando você perguntava para o usuário, quando você dava voz para ele, você tinha muito mais resultado do que se você só colocasse as suas coisas lá. Né? E aí eles tiveram essa sacada. Olha, a rede social, a base dela é relacionamento. E esse é o conceito que eu trouxe para a minha agência, que eu trago até hoje, que é o seguinte, eu vou falar isso outras vezes ao longo do treinamento, que é, a gente precisa primeiro engajar as pessoas, primeiro criar um relacionamento, para depois querer vender algo. Tá? Se você entra na rede social querendo expor venda, produto, compre, venha, compre, etc., não vai funcionar. Tá? Você precisa entregar algo de valor para as pessoas. Relacionamento é ouvir, é conversar. E aí também dessa palavrinha relacionamento, eu peguei um ponto que eu achei fundamental e isso virou até o nome da minha empresa, a eDialogue, que é, a gente não consegue fazer relacionamento se a gente não dialogar. Então a gente tem um lado, a gente tem o outro, a gente fala, ouve, dá um feedback, conversa, retorna e constrói. O diálogo é fundamental. O nome da eDialogue, né, que é minha agência, vem dessa brincadeira, que é o diálogo eletrônico. Eu pensei nesse nome em conjunto com os meus sócios quando a gente fundou, justamente porque a gente percebeu, olha, quando começa um diálogo, né, quando a gente tem uma empresa que está online e está disposta a conversar, aí essa empresa está entendendo o que é rede social. Ela está disposta a ouvir e a não só querer ficar falando. Então é muito importante a gente ter essa conversa. Né? Aqui no curso, por exemplo, a gente tem que praticar o diálogo o tempo inteiro. Então se você vê algum módulo e você tiver com dúvida ou você tiver alguma questão que você não conseguiu aprofundar, eu vou te ajudar nisso. Então você vai mandar isso, você vai postar lá como um comentário e a gente vai esclarecer. É fundamental também ter essa troca aqui no curso para a gente usar a rede social, usar os meios digitais da melhor maneira possível. Então, o diálogo é fundamental. A partir dele, a gente estabelece o relacionamento. E só com o relacionamento é que a venda vem. A venda ela é uma consequência de relacionamento. A venda não é algo que a gente tem que se preocupar de imediato em rede social. Rede social não é o melhor meio para sair vendendo. Tá? A rede social ela funciona como mecanismo de venda desde que você tenha relacionamento. Desde que sua marca já tenha alguma relação com aquela pessoa. Se ela não tem, a rede social vai te ajudar a construir. Mas se ela já tem, a rede social pode te ajudar a vender mais. Com esse conceito inicial de use marketing digital para se conectar com pessoas, não só para falar, mas para ouvir, para pegar dados, para usar isso como um benefício para a sua empresa, com esse conceito inicial, você vai ver que tudo vai se abrir com mais facilidade, você vai começar a pensar de uma outra maneira. Então pense primeiro nisso. Rede social foi feita para as pessoas se conectarem, para elas conversarem, para elas, enfim, se encontrarem. E não só para você chegar lá e ficar jogando alguma coisa. Ninguém quer seguir alguém que não conversa, não ouve, não dialoga. Tá? Então a sua empresa também precisa fazer isso e, claro, a gente precisa fazer isso, né? Não só em rede social, mas em qualquer ação de comunicação.